eterno Deus, seja dado todo o louvor. Deuteronômio capítulo 34, verso de número 1, 2 e 3. Aproveitaremos esses preciosos minutos em que pese crer que Deus esta noite já está falando aos corações poderosamente. Como não se alegrar num culto como esse? Como não entender que Deus está falando aos nossos corações? Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Amém. Tome o seu assento. Enquanto os irmãos se acomodam, eu quero convidá-los para que você não assuma outro compromisso. No dia 14 de dezembro, é um domingo, e nós iremos realizar aqui o musical de Natal. Essa linda orquestra estará aqui, estão ensaiando para isso. Um lindo coral com mais ou menos 60 pessoas. E nós teremos aqui num domingo à noite, dia 14, o musical de Natal. Será uma noite extraordinária. E eu gostaria que você agendasse esse dia para estar aqui presente. E também lembrar os irmãos de que terça-feira agora no culto de estudo será um culto normal, porém nós teremos a ordenação de novos diáconos e presbíteros do templo sede e do campo. Haverá um espaço para isso e vai ser uma noite muito linda para a glória do Senhor. Queridos irmãos, o texto é conhecido certamente da grande maioria de todos nós, mas me veio ao coração, pensando numa palavra nesses minutos que a gente teria, preciosos, para concluir o culto de louvor na noite de hoje, sobre esta orientação de Deus a Moisés. Qual é a orientação que Deus está dando a ele? Deus havia dito para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Ele cometeu uma situação e Deus disse a ele que não entraria. Por causa disso, no capítulo de número 33, ele faz uma exposição de bênção para todas as famílias envolvidas. É muita gente que está nesse processo. E no capítulo de número 34, a Bíblia traz este registro de que Moisés subiu no monte Nebo. Não vou entrar no mérito, porque a lição que nós vamos extrair não tem nada a ver com a sequência do que aconteceu com Moisés. Moisés subiu lá e foi ali que ele foi sepultado. Ali que ele morreu. Contemplou a terra, viu a promessa de Deus, mas morreu. Mas a lição do texto, e eu gostaria de transferir a glória para Jesus, mas de trazer uma lição para essas próximas semanas, todos nós, especificamente aos nossos queridos músicos, pelo esforço deles, é de que o texto vai nos dar uma ideia de que Deus convida Moisés para subir. Esse monte, o Monte Nebo, tem aproximadamente 820 metros de altura. E hoje ainda é possível visitá-lo. E quando se pega um dia muito claro de sol, que favorece, do alto dele se vê quase que toda a Terra Santa. Dá para ver o Rio Jordão, dá para ver uma parte de Jericó, e em dias de sol se vê até uma parte de Jerusalém. Do alto desse monte favorece naquela campina ter uma visão muito extraordinária. Quando Deus convidou Moisés para subir o Monte Nebo, Deus estava dizendo a ele: eu quero que você suba para contemplar a excelência das minhas promessas. Eu quero que você suba para contemplar a excelência
das minhas promessas. Eu quero que você suba para contemplar a excelência das minhas promessas. Ele não só deu uma ordem para Moisés para subir, mas o desejo dele era que Moisés também observasse o que viu lá. Obviamente que, como eu já citei, não é a questão, só, mas eu vou subir no monte e vou morrer lá. Olha, ninguém queria estar na pele do Moisés, porque ele acabou de realizar um grande feito. Ele trouxe o povo até as margens do Jordão. Ele estava a atravessar um rio e pisar na terra que Deus prometeu. Não poderia Deus ter dito a ele: ok, você foi fiel, então agora eu vou te transportar para o outro lado e a vida que segue aí, vamos relevar. Mas Deus havia empenhado uma palavra e disse: meu filho, você suba aqui. Eu quero que você contemple, eu quero que você veja. Agora, o que eu falei vai acontecer, mas antes de acontecer, eu quero que você veja. Eu quero que você contemple. Quando a Bíblia cita isso, e esse texto aparece para nós como uma lição, vem nos ensinando que, de igual forma, existe uma possibilidade de se tomar uma decisão, se a gente pretende ver as coisas excelentes de Deus. As coisas excelentes de Deus não se contemplam olhando para o chão, não se contempla olhando um passo à frente, mas se contempla quando a gente alcança um nível onde a gente consegue ver as coisas com uma outra visão. Razão pelo qual a Bíblia cita em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então perceba que a visão da Bíblia é essa: suba, suba. Claro, não vou entrar no mérito da ideia de que quem quiser ser exaltado precisa descer, que quem vai ser separado do ministério desce um degrau. São citações, mas biblicamente a visão de Deus é que você suba para contemplar o que Ele tem de melhor. O desejo dele é que você saia do nível da terra. Eu disse hoje de manhã lá no Bressan, que quando Deus fez o homem, Deus fez do pó da terra. E ao fazer do pó, a essência dele virou terra. Então o homem tem uma ligação com a terra, ele tem problema com a terra, ele tem dificuldade de sair da terra, porque a terra faz parte dele. A citação da Bíblia é essa: você é pó e vai voltar para o pó. Então ele é ligado a isso. Aí Deus, quando entra na vida de alguém, Ele quer tirar essa essência terra, Ele quer fazer você viver um extraordinário, algo diferente, algo um pouquinho a mais. Essa excelência que Deus está orientando ele a buscar ao subir, é excelência naquilo que a gente faz pelo reino. Tudo precisa ser com excelência, afinal é para o reino. Excelência no serviço, que significa dedicação, zelo, amor, não fazendo para os homens, mas fazendo para o próprio Deus. Servir com excelência é, acima de tudo, uma escolha pessoal, porque Deus visitou Moisés, deu a ele autoridade para abençoar todas as tribos, alguns individualmente, e depois olhou para ele e disse: mas você vai morrer igual, não mudou nada, mas você tem uma opção. Você quer subir o Monte Nebo, 820 metros, imagine, não estamos falando de uma altura assim, né, mas um monte com todas as suas dificuldades. E o Moisés entendeu que aquilo era uma escolha pessoal dele. Ele disse: é para subir? Então ele decidiu subir. Por causa disso, ele entendeu que a excelência do que Deus queria lhe mostrar não estava na base da montanha, estava no alto da montanha. Porque Deus disse: se você subir, eu lhe mostro tudo o que eu prometi para você. Mas a promessa não estava na base da montanha. Subir era uma escolha. Moisés decidiu subir, e não só decidiu, ele subiu. Agora, para isso,
ele também precisou fazer o que a gente por vezes tem dificuldade para fazer, que é diante de um desafio desse tamanho. E aí eu entro na história de uma orquestra que começou há 58 anos atrás, quando alguém certamente chegou com um instrumento, alguém que conhecia, Valdênio, pastor Dário, deve saber dessa história, outros que ainda acompanhou o início de tudo, e começou-se com alguns instrumentos, para hoje a gente ter o privilégio de glorificar o Senhor com esse grupo de irmãos um pouquinho maior do que quando começou. Mas quando começou, não começou desse tamanho. Quando começou, não tinha todos vocês aqui. Começou com um, porque todo projeto de Deus na nossa vida começa com o primeiro passo. A ordem é essa: quer excelência, quer ver coisas extraordinárias, suba no monte. Mas para subir tem que dar o primeiro passo. A excelência está na decisão de quem caminha a partir do primeiro passo. Moisés já não era um menino, 120 anos, cansado, o peso dos anos, mas ele não morreu na base da montanha. Se ele tivesse morrido no pé da montanha, Deus sepultaria ele e o diabo não acharia o teu corpo até o dia de hoje. Mas ele, com 120 anos, sabendo que era a última atitude da sua vida, depois de se gastar e se desgastar por aquela multidão de gente, defender a Deus, defender o povo e trazer o povo como missão até ali. Mas ele decidiu: eu não posso morrer no pé da montanha. Qual que é a excelência aqui, Senhor? A excelência é você subir, eu vou te mostrar. E ele, com 120 anos, não morreu no pé do monte, não morreu subindo o monte, não morreu na metade do monte. Ele buscou a excelência, dependendo de Deus, até chegar no cume do monte. Paulo entendeu isso e disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Quando Moisés chega lá no cume do monte, Deus lhe dá uma visão extraordinária da terra que Deus prometeu. Era Deus dizendo assim: quando você consegue chegar na excelência da visão que eu quero lhe mostrar, você será visionário. Deus vai nos mostrar coisas que os olhos ainda não viu e fazer a gente sentir o que a gente ainda não sentiu. Eu digo, Deus vai lhe dar a oportunidade de ver o invisível, de ver o além, mas para isso precisa dar o primeiro passo. Tem que ter uma iniciativa, e esta noite Deus nos coloca aqui dentro para dizer: Deus tem excelência para nós. Deus tem excelência para o seu projeto. Deus tem excelência para os teus sonhos. Uma faculdade dura 5 anos, mais uma pós-graduação, mais uma atividade. Se você fizer os cálculos agora, desanima já antes mesmo de se matricular. Mas se você for no primeiro dia, vai chegar um que você vai chegar, olhar para trás e dizer: eu vi o primeiro, mas estou aqui no último. Deus entra neste lugar hoje para dizer que é necessário excelência. A vontade dele é mostrar para nós as coisas grandes a partir de uma decisão. Moisés foi chamado para subir, decidiu subir e subiu. Por causa disso, viu coisas tão grandes e viu as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Meu conselho: não pare no pé da montanha. Não pare no pé da montanha. Quem sabe a gente fala com alguém com chamada ministerial e que ao longo da caminhada decidiu: eu preciso parar. Deus está dizendo: não é no meio da montanha, é no alto da montanha. Quem sabe poderia ter outros agregados aqui tocando com vocês, e por razões também decidiu parar. Deus está dizendo: não é no meio da montanha, é no alto dela que está a excelência. Então, quando você faz com excelência, você não faz para o homem, faz para Deus. Quem fica no pé do monte tem acesso aos homens, quem vai no cume do monte tem acesso a Deus. Quem fica no pé do monte recebe conselho dos homens. Quem sobe no cume do monte ouve a voz de Deus dizendo: levanta os teus olhos e veja. Então Deus está nos orientando esta noite. Dê o primeiro passo, suba. Tem excelência, tem projeto lindo, tem sonhos para ser realizados. Que Deus te abençoe, esteja em pé. Eu quero orar por sua vida nesse instante. Bendito seja o poderoso nome do Senhor. Bendito seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia.
Eu estava escrevendo essa palavra e me veio ao coração exatamente aquilo que no dia a dia faz parte do culto de um assembleiano pentecostal, que é a excelência, aquilo que eu já disse, a excelência no culto, que começa lá no estacionamento, que vem pela rua, que vem na recepção, que ao entrar aqui, o ambiente, todo esse processo. Quando existe excelência, se manifesta é Deus. A manifestação de Deus foi tão grande no cume daquele monte, que Deus recolheu Moisés, sepultou Moisés, e a Bíblia define, até hoje, o diabo não sabe aonde ele está sepultado. É porque quando Deus se manifesta, a excelência das suas ações não é o diabo que destrói, não é o inimigo que acaba, não são sonhos que se enterram, não são projetos que falem. A excelência de Deus é lhe mostrar o cumprimento das promessas na sua totalidade. E quando a gente alcança esse nível de excelência, a gente vive algo assim que precisa ser mantido. 2 minutos. Terça-feira tivemos um lindo culto aqui, como sempre. A igreja repleta de irmãos e mais um culto abençoado. Deus permitiu a gente ouvir um testemunho muito lindo de uma irmã ali da Pioneira, que fora curada de câncer, já desenganada do médico. E ela contou aqui terça-feira que o médico pegou o exame dela e disse assim: qual hospital que a senhora foi? Foi isso? Qual clínica que a senhora foi? Qual é o nome do médico que lhe operou? Ele disse: por quê? Porque a senhora tinha 2 tumores na cabeça, morrendo. E a senhora não tem os tumores, a senhora tem uma cicatriz e uma cirurgia que a gente não sabe como faz ela. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro, não aconteceu em 2010, não, aconteceu agora, esse mês passado. Ela veio testemunhar. E enquanto ela estava testemunhando a excelência da sua fé, tinha uma irmã aqui, uma avó, com uma netinha que nasceu em outubro, internada aqui no Bom Jesus. Nasceu em outubro, desenvolveu icterícia, e o estágio avançou demais. Então a criança foi internada terça-feira de manhã, para quarta-feira, às 8 horas da manhã, ser feita uma transfusão de sangue, como a última esperança que o médico iria fazer para aquela pequena menina. A mãe estava lá com a filha, aguardando amanhecer a quarta-feira para fazer a transfusão de sangue, o hospital buscando essa possibilidade e uma vaga na UTI. A avó estava no culto. E a excelência dessa proximidade de Deus fez aquela avó subir o monte da excelência. E quando ela subiu o monte da excelência, ela começou a orar no final do culto, na oração final. E ela, contando no seu testemunho, disse: pastor, eu resolvi falar com Jesus. Eu disse: Jesus, eu estou aqui na igreja, mas subindo aqui mais ou menos umas 5 quadras, tem um hospital chamado Bom Jesus. Quando o senhor chegar na porta do hospital, o senhor entrar, tem uma escada do lado direito. O senhor sobe aquela escada, depois vira à esquerda, tem um corredor. O senhor vai chegar num quarto de número 103. Quando o senhor chegar lá, minha neta está lá, está morrendo. No momento em que ela orava, ela disse, está no seu testemunho, ela disse: o Senhor me arrebatou em espírito. E eu fiz esse trajeto, eu subi essa rua, eu entrei no hospital, eu subi as escadas, eu cheguei na porta do quarto 103, e quando eu abri a porta, o quarto estava tomado de luz. E ao lado do berço onde estava a minha netinha, tinha um ser de branco com um cabelo muito comprido de costa, e o quarto estava todo iluminado, e eu ouvi uma voz: ele veio curá-la. Imediatamente ela se viu dentro do templo aqui de novo, o culto estava acabando, e ela disse: Jesus foi lá curar minha neta, Jesus foi lá curar minha neta. Quando foi no outro dia de manhã, 7 horas, os médicos estavam lá, não um, mas vários,
porque a menina não fazia xixi e também ela estava laranjada. O seu xixi era feito por gotas e a criança laranjada, precisava da transfusão. É o último ato para a criança que desenvolve essa enfermidade. Na madrugada essa criança fez o xixi desde que nasceu, e a expressão dela, todo o xixi que estava reservado, ela fez tudo na madrugada. Quando amanheceu o dia, que deu 7 horas, era a hora dos enfermeiros vir buscar para levá-la para a UTI. Eles vieram, mas para dar alta para a criança. A criança estava curada, a criança estava na cor normal, e a família estava voltando para casa para glorificar o Senhor. Deus deseja que a gente suba ao monte da excelência. Se houver excelência nas músicas que vocês tocam, se houver excelência no instrumento que está na mão de vocês, vocês não têm ideia. Jesus pode fazer maravilhas através das vossas vidas. Se houver excelência nas atividades que você tem como obreiro, como auxiliar, como membro, como alguém que vem para dar glória a Deus, se houver excelência, você não vai ver as coisas olhando assim, você vai olhar as coisas assim. É Deus lhe dando uma visão do impossível, do invisível. Esta noite Deus desce aqui para te dar a possibilidade de viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, gratidão é um sentimento que tem a minha alma. Como eu preciso ser grato ao Senhor pela oportunidade de viver o que a gente está vivendo esta noite aqui. Querido Senhor, eu quero ser grato por este culto, ser grato pela existência da orquestra, pelos pioneiros, por aqueles que desbravaram, que trabalharam, mas te louvar porque a orquestra não parou. E isso, Senhor, a gente precisa te glorificar. Passamos por uma pandemia, dificuldades, mas o Senhor esteve com as mãos estendidas. Mas muito mais do que isso, Senhor, o Senhor deseja fazer maravilhas no meio do seu povo. O Senhor deseja se manifestar no meio do seu povo, mostrar as coisas excelentes e a grandeza das suas promessas. Então eu oro por esse povo e os abençoo, Pai. Não deixa que ninguém permaneça no pé da montanha. Ninguém vai morrer no pé da montanha sem ver o teu extraordinário, sem ver os teus milagres, sem ver as coisas lindas do Senhor. Ninguém vai morrer subindo a montanha, porque o Senhor vai permitir que com esforço, com empenho, a gente vai ver as coisas de cima, a gente vai ver as coisas de outro ângulo, com outra visão. Se houver excelência no nosso trabalho, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Eu oro agradecido, Pai, em nome de Jesus e para louvor do teu nome. Amém.